Deus é impurível, né? Amém? Você que está assistindo a gente pela internet, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um culto lindo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus, amém? Isso. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo presbítero Silas, que será o palestrante dessa noite, o ministro dessa noite, o leitor dessa noite, amém? Para a honra e glória do Senhor. Soberano eterno Pai, nós estamos na sua presença, eu te agradeço grandemente por esse dia. Te agradeço porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa. Obrigado, Senhor, por todos que adentraram aqui. Obrigado pelos vizinhos da esquerda, da direita deste lugar, da frente de trás. Obrigado por cada membro. Obrigado por cada visitante, Senhor. Obrigado por cada criança, cada adolescente. Obrigado por cada jovem, cada idoso. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque em todo o tempo o Senhor está conosco. Pai, assim como eu lhe peço em cada oportunidade, hoje eu peço pelo meu irmão, Senhor. Que em nome de Jesus, que cada palavra que sai da boca do presbítero Silas, Senhor, venha ser direcionado pelo seu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, papai, seja para a tua honra, seja para a tua glória, seja para o teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fala os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. Uma palavra bem conhecida, e eu já ministrei essa palavra, não lembro, eu creio que aqui não, mas eu lembro que eu fui convidado numa igreja lá na Serra, e foi essa palavra que eu ministrei, e Deus colocou essa palavra novamente no meu coração, mas com uma mensagem totalmente diferente, né? Como é bom saber que a mesma palavra ministrada por várias pessoas diferentes, Deus fala de uma forma totalmente diferente. Com cada pessoa ele usa para falar de uma forma. Todos acharam? 2 Reis capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que enviei o meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procuro motivo de criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Envia a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos, com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre,
mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta a lavar-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida retornou-se à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser o Deus em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto o homem de Deus respondeu: juro por Deus, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para receber-se um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Pode se assentar até aqui, irmãos. Essa é uma história muito conhecida, né? Que todos aqui conhecem a história de Naamã. Um homem que era muito respeitado na sua época, né? Pelo seu senhor, a qual ele servia. Segundo a Bíblia, era um homem muito regrado, né? Um homem muito obediente, cumpria os deveres à risca. Um homem exemplar. E aí ele pega uma doença, essa lepra, a qual pegava o corpo dele todo, né? Imagine uma lepra, né, meu, no seu corpo inteiro. Às vezes uma coceirinha, um carocinho já incomoda, né, a gente já fica incomodado com uma coisa tão pequenina. Imagine o seu corpo inteiro cheio de ferida, né? E ali é interessante que as situações, vai falar, o texto fala que eles levam cativo uma mulher numa luta com o povo de Israel. E essa menina, talvez essa moça, ela poderia muito bem, quando ela ouve essa situação, ela se calar e falar assim: ah, meu, eu fui trazida para cá, trabalho como uma empregada, e agora esse homem está aí. Ela podia muito bem falar assim, cada um dos seus problemas, né? Nos dias de hoje. Mas ela escuta, e com certeza ela é uma mulher de Deus, porque ela não desperdiça a oportunidade. E ela fala assim: ó, tem um profeta em Israel que, se ele for até lá, ela vai ser curada. E é interessante que ela não cita o nome de Eliseu. E Eliseu nada mais, nada a menos é do que o homem que sucedeu Elias. E você vê que Eliseu, se você for ler os capítulos anteriores, Eliseu vem fazendo milagres em cima de milagres, com a sua postura. Quando Elias vai partir, que Elias pergunta para ele: o que é que você quer? O que você quer que eu te faça? Olha aqui, sabendo que Elias tinha um poder sobrenatural, e diante disso ele podia tantas coisas que ele poderia pedir a Elias, mas o pedido dele é que ele tivesse o poder, a unção que Elias tinha. Talvez hoje, se fosse fazer uma pergunta dessa para as pessoas, sem dúvida de erro, eu creio que a maioria das pessoas ia pensar primeiramente nas coisas materiais. Talvez uma condição financeira boa, ter uma casa legal, um carro legal, mas fala assim: ó, eu quero ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. A grande maioria não ia pedir isso. Mas é um homem que ele andava com Elias lado a lado, e ele via as coisas que Elias fazia. Ele viu Elias tocar no mar, no Rio Jordão, e as águas se abrirem para eles poderem atravessar. Imagina você estar andando com uma pessoa, ó, mas e como é que nós vamos atravessar aí? E a pessoa lá pegar suas vestes, dobrar bonitinha, tocar, e aquele mar abrir,
ia passar, né? É uma coisa que eu estava meditando, uma coisa sobrenatural mesmo. O poder, a unção que Elias tinha. E quando essa menina fala do profeta Eliseu, e o chefe de Naamã fala assim: então eu vou mandar uma carta lá pro rei de Israel, e você vai lá, e tá aqui já as pagas, tudo aquilo que eu creio que ele pensou, ele vai ser curado, e eu vou gratificar ele com ouro, com prata. E se a gente olhar para os dias de hoje, as pessoas querem gratificar as outras, muitas vezes, não é nem gratificar. A gente vive num mundo que as pessoas facilmente são compradas. E se nós cristãos não estivéssemos atentos, não estiver com os olhos abertos, porque ciladas chegam a todo momento para a gente ser comprado. Só que quando chega diante do rei, o rei não tinha esse poder. O rei não tinha essa autoridade de falar assim: não, a sua lepra vai ser curada. E aí a Bíblia fala que ele se ira, ele fica irritado, achando que o chefe de Naamã queria uma guerra, uma confusão, um aflito, um contrito. E aí Eliseu escuta essa situação, e aí ele manda um recado. E que autoridade desse homem? Fala assim: o rei, por que você fez isso aí? Aqui em Israel tem profeta, aqui em Israel tem homem de Deus, tem homem que verdadeiramente serve a Deus. E eu comecei a imaginar sobre que autoridade que Eliseu tinha, né? A confiança que ele tinha, como foi ministrado aqui na palavra de abertura, que nós temos que ter essa confiança que Deus tem poder para operar coisas que a gente não vê. Porque a força, o poder não era Eliseu, mas sim o poder de Deus na vida dele. E ele tinha essa consciência, essa convicção de que ele não era nada sem a presença de Deus. A humildade dele, e como é bom ter essa humildade, saber que você poder, como muitas vezes nós louvamos, que eu diminua e ele cresça. E aí, quando o rei se apresenta, Naamã se apresenta na casa de Eliseu, Eliseu não foi nem receber ele. Aí eu imagino Naamã, né, falando: poxa, meu, esse cara fala que é poderoso, que é isso tudo, que é o bambambam, mas esse cara nem me recebeu. Imagine, Naamã, o pensamento dele: esse cara tá de palhaçada com minha cara. Esse cara nem me viu, nem viu o estado. Eu imagino ele falando: ele nem viu o estado das minhas lepras, do jeito que meu corpo tá, e manda um servo dele vir aqui e me dar uma ordem para mim me jogar 7 vezes naquele. Não é uma água nem limpa. E aí a Bíblia vai falar que ele se ira, ele fica chateado, porque ele questiona: será que não tem água limpa? Será que os rios de lá não são melhores do que aqui de Israel? E sabe uma coisa que Deus falou no meu coração? Sabe qual que é muitas vezes o nosso problema? Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Deus até fala que o caminho é aqui, e a gente quer dar uma... Não, mas esse aqui é mais curto, esse aqui é melhor. E aqui Naamã, ele questiona um profeta que Deus usa para falar com ele. Nós não devemos questionar atitudes de pessoas que usam para falar com a gente, que Deus
coloca no nosso caminho, e muitas vezes fala, ó, você vai por aqui, Silas. Esse caminho que você está trilhando aí não mais. Não, Silas, o caminho é esse. E se Naamã não dá ouvido? Porque é assim que a nossa vida espiritual é. Não vai para o culto não. Nesse momento aqui é criada uma batalha espiritual muito forte. Para ele não ir. Para ele não receber a bênção dele. Mas Deus é tão misericordioso que os próprios servos de Naamã falaram assim: se ele te pedisse qualquer outra coisa mais difícil, você ia fazer. Porque ele está desesperado, ele precisa da cura. Agora uma coisa dessa tão fácil, só você vai mergulhar, tipo, nós já estamos aqui mesmo. Você não quer ir? E aí ele muda a ideia dele. Ele muda de ideia e ele vai até o Rio Jordão. E após ele mergulhar 7 vezes, ele não é só limpo pelo seu corpo, mas quando ele termina, que ele olha para ele e vê o corpo dele totalmente limpo, o corpo dele foi limpo, mas a alma desse homem foi purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Porque houve transformação na vida dele. Que ele vai falar assim, ó, não existe Deus somente em Israel. E eu, a partir de hoje, eu só vou adorar esse Deus. E qual que é o ponto da administração? A obediência a Deus gera transformação. Porque quando esse homem decide obedecer a ordem, não foi uma ordem, mas uma coisa direcionada por Deus, que Deus usa Eliseu para falar para ele até lá, não só a lepra dele, não só o corpo físico dele é curado, mas a sua alma também é purificada, porque ele era um homem que adorava outros deuses. Tinha os deuses da Síria, e ele adorava outros deuses, mas a partir daquele momento, ele falou assim, não, a partir de hoje, eu só adoro o Deus de Israel. E quantos deuses esse homem não deve ter adorado? E aí, diante dessa situação, ele falou assim, eu já busquei tanto lá, nenhum daqueles deuses foi capaz de me curar. Agora o Deus de Eliseu é verdadeiro, esse realmente tem poder. E é tão interessante que a obediência está ligada a temor. Quando obedecemos a Deus, gera o temor e o discernimento em nossas vidas. Porque obedecer a Deus nada é mais que você renunciar a coisas que te afastam de Deus. Toda vez que você obedece a Deus, você está renunciando a alguma coisa que te faz se afastar de Deus. E todas as pessoas que você for pegar, todos os profetas que obedeceram a Deus, foram bem-sucedidos. Ao contrário dos que desobedeceram. Desde o início, quando Adão desobedece a Deus, que ele tinha tudo ali no jardim, e apenas uma ordem que ele não deveria fazer. E ele vai lá e ele desobedece a Deus. E até hoje nós pagamos por essa desobediência. E uma coisa que nós temos que tomar cuidado, e assim como Adão, muitas vezes se nós desobedecemos a Deus, não só nós pagamos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Veja Abraão, depois que Deus dá o sonho que ele tanto queria, o seu filho, Deus falou para ele, ó Abraão, sabe esse filho que eu te dei? Pega ele e sacrifica ele para mim lá no monte. E não tem relato na Bíblia em que Abraão pergunta por que Deus isso. Mas simplesmente ele obedece. Ele pega o seu filho, sem questionar, sem perguntar nada, não tem nenhuma interrogação dele para Deus. E quando ele chega lá diante no momento de que ele levanta o cajado,
Deus fala, Abraão, pode parar por aí que eu sei que verdadeiramente você me ama. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Abraão foi obediente a Deus. E a obediência gera um temor a Deus. Quando você é obediente, você gera um temor, cria uma coisa dentro de você. Os seus olhos espirituais abrem e você começa a ter discernimento das coisas, daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. O que você deve obedecer a Deus em todas as coisas, porque Deus é perfeito. Deus nunca vai colocar a gente no caminho que vai ser errado. Deus nunca vai colocar a gente para tomar uma atitude que vai dar errada. Todas as decisões, todos os caminhos, os planos de Deus para as nossas vidas são perfeitos. Quando Deus fala para Noé construir a arca, imagine se Noé desobedecesse a Deus. Se ele batesse o pé e falasse assim, não, aí Deus, você está passando dos limites, eu vou construir uma arca com tantos metros de altura, comprimento. Imagine se Noé fosse desobediente a Deus. Mas a obediência dele fez o quê? Salvar ele e a sua família. Quando você desobedece, nós colocamos em risco não só a nossa vida, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando nós obedecemos também, não só nós somos abençoados, como todos aqueles que estão ao nosso redor também são abençoados. Às vezes você obedece a Deus automaticamente, você está renunciando desejos, pensamentos, atitudes, palavras e ações que não agradam a Deus. Isso te gera um crescimento espiritual ao qual não tem limites. Quando você obedece a Deus, isso te vai te dando um crescimento espiritual que não tem limite isso. Veja o exemplo de Elias, a qual falou assim, vai ficar sem chover. E por isso que ficou sem chover, Elias morreu. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Que nós estamos preocupados com amanhã. Nós não queremos fazer aquilo que nós temos que fazer hoje. Muitas vezes nós estamos preocupados com segunda-feira, terça, quarta, que esquecemos de viver o hoje. E muitas vezes nem sabemos se amanhã vai chegar. E criamos dentro de nós essa ansiedade, essa preocupação de que como vai ser amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Como eu vou resolver aquilo amanhã? E esquecemos de viver o hoje. Esquecemos de ser gratos por hoje. Esquecemos de amar hoje, de estar junto hoje. Deuteronômio 5, 29 vai falar assim, como seria bom se ele sempre pensasse desta maneira e tivesse um coração disposto a obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Assim, tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Quando você obedece a Deus. E o que é obedecer a Deus? Obedecer a sua palavra. Viver de acordo com o que está escrito aqui. Josué capítulo 1, verso 8 fala assim, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Você vê que o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é sobre obediência. Honrar o seu pai e sua mãe
para que seus dias se prolonguem na terra. E não tem como nós agradarmos a Deus sem obedecer Ele. Como é que nós agradamos a Deus se nós estamos fazendo coisas que não agradam a Ele? Que está de contra a vontade de Deus? E mesmo assim Deus é tão misericordioso que quando o Adão erra, Deus já sabia que ele tinha errado, que ele tinha feito o que não deveria ter feito, que comeu o que não deveria ter comido. Mas Deus é tão misericordioso que Deus vem e chama por ele: Adão, Adão. Ali Deus estava dando uma oportunidade para Adão, e Adão se esconde. E infelizmente tem muitas pessoas aí fora assim, pessoas que por algum motivo desobedeceram a Deus, e de vez de, porque Deus continua sendo o mesmo, e continua chamando fulano, ciclano, beltrano, e as pessoas estão se escondendo de Deus. E toda vez que Deus chama por essas pessoas, Ele está falando: está aí mais uma oportunidade, eu estou te dando mais uma chance para você. Não desperdiça não, porque a partir do momento que o corpo morre, a carne morreu, aí já não tem mais o que fazer. As oportunidades se acabam, aí não tem mais o que fazer. Mas todas as vezes que Deus falar: Silas, ô Silas, eu sei que Deus está me dando mais uma oportunidade. Todas as vezes que Deus chamar pelo seu nome, Ele está te dando uma oportunidade de você fazer. Talvez por algum momento você deu uma vacilada, você escorregou. Ele está te dando a oportunidade de você recomeçar e fazer tudo novo novamente. Todo aquele que crê em Jesus, Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos, porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que praticamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, do verso 1 ao 3. E os seus mandamentos não são penosos. Eu volto a afirmar: os mandamentos do Senhor são perfeitos. São mandamentos de crescimento, de você avançar, de você crescer. Não é para você retroceder, para você voltar para trás. São mandamentos de você. Eu vejo a nossa vida espiritual chegando ao céu como uma escada. Um passo, um degrau de cada vez. Ah, irmão, mas qual que é o degrau? O degrau da sua vida é o dia, o presente. Agora tem gente que já quer, né? Quando você está com pressa, você quer subir uma passada só, 2, 3 degraus, para chegar mais rápido. E o tempo, somente Deus sabe. O importante é o quê? Quando o meu tempo e o seu chegar, Deus encontrar a gente obediente. Porque se Ele encontrar a gente obediente, não tem nada que vai fazer a gente sair do céu. Se Ele chegar e encontrar a gente com obediência a Ele, automaticamente nós vamos estar com temor a Deus. E aí, não tem nada que desabona a gente a alcançar a coroa da vida. Obedecerás a tudo quanto Deus, o Senhor, o teu Deus exige, andando em seus caminhos, obedecer, observando os seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e os seus testemunhos, conforme está escrito na lei de Moisés, a fim de que seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Olha o que a obediência a Deus gera. Além de gerar para a sua vida espiritual,
Está falando aqui, ó, que a fim de seres bem-sucedidos em tudo, quanto empreenderes em todos os teus projetos. Se você tem um projeto, se você tem alguma coisa, algum sonho seu que está dentro do seu coração, o principal, a primícia de tudo, é você estar em obediência a Deus. Porque glória a Deus, aleluia. Porque aí os seus sonhos, os seus projetos, com obediência a Deus, vai ter a assinatura dele embaixo. Pode fazer, filho, porque você me obedece. Pode fazer, filho, porque você tem o meu temor. Você me respeita. Você verdadeiramente me ama. Você não tem um amor falso. Não é fingimento a sua adoração por mim. E aí, todas essas coisas serão um prazer. É um prazer para Deus gerar em nós essas bênçãos, essas maravilhas. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e que em tudo que você possa fazer na sua vida, tenha como primícia a obediência a Deus, porque assim você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você realizar. Lembre-se, a obediência gera o temor, e o temor vai te dar discernimento sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. Você tendo essas coisas na sua vida, não tem nada que te faça parar. E o crescimento espiritual não tem limite. Não tem um teto que você alcança e chega ali e parou. Não, pelo contrário. Quanto mais você obedece a Deus, mais você é cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Você que nos assistiu até agora, Deus abençoe você, que essa mensagem possa ser bênção na sua vida, a semana toda, o mês inteiro, que você leve para a vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.